Olha, 7h42, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Mandar um abraço aqui para a turma do grupo de WhatsApp Só Moído, aí na cidade de Jardim do Seridó. Meu amigo, esse grupo é Só Moído mesmo, viu? Um abraço aí para a turma aí do Só Moído, o Gigi, né? O Edmar, né? O Rui... enfim, eu fui aqui citar o nome aqui, pronto, agora Raimundinho, né, o Jonatas Rodrigo, Lázaro, enfim, em nome dessas pessoas que eu citei, um abraço forte aí pra turma, né, do grupo Só Moído, aí na cidade de Jardim do Seridó. Geraldinho, quer entrar nesse grupo, Geraldinho? É Só Moído, viu? É igual São Miguel, é o dia todo Só Moído, viu? Abraço aí também para a turma do Jardim Notícias, da nossa amiga Citônia, lá na cidade de Jardim do Seridó. Vamos agora trazer o quadro Check-up no rádio. Hoje recebendo aqui o médico geriatra Dr. Belísio Neto, ele que participa toda terça-feira aqui do nosso quadro Check-up no rádio, no nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, 7h43. É na velhice que o distúrbio do sono pode ter importante manifestação. Dentre os idosos, os aposentados, inativos e viúvos estão em maior risco. Para falar sobre transtornos no sono no idoso, nada melhor do que Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas que apreciam o Check-up no rádio. Prazer mais uma vez participar do programa. É comum, é normal na pessoa idosa transtorno do sono? É comum sim, Marcos Dantas, principalmente em alguns estratos de pacientes, alguns subgrupos de pacientes idosos, como você falou, aí os aposentados, viúvos, algumas pessoas que têm doenças como transtorno de ansiedade, depressão, dor, entre várias outras causas, é comum. E esse perfil, esse público que tem esse perfil são mais vulneráveis ao transtorno do sono. Mas a idade também, ela leva a uma modificação da estrutura, da arquitetura do sono, de como o sono se dá nas pessoas. A gente, quando envelhece, a gente tem algumas alterações no nosso sono. A começar pela latência. O que seria a latência do sono? A latência é o tempo que você tem para iniciar o sono. O idoso ele tem uma latência maior para iniciar o sono. Então ele demora mais um pouco a pegar no sono. Ele tem também uma quantidade de horas, em média, menor. Ele tem uma necessidade menor de horas dormidas. Isso é bem individual. As pessoas têm em mente que 8 horas de sono é o necessário, mas isso é muito individual. Cada pessoa tem uma quantidade de horas de sono que recarrega suas energias. Em média, o paciente idoso, ele dorme menos, dorme umas 6 horas. Então, o idoso, além de demorar um pouco a pegar no sono, ele também dorme menos horas. Ele tem um sono, Marcos, mais superficial. Ele tem despertares noturnos maiores. O sono dele é mais superficializado, mais maneiro, como a gente diz aqui. Ele acorda com qualquer coisinha. Ele não aprofunda bem. A gente tem algumas fases do sono, onde o sono, onde a gente fica bem relaxado, a gente aprofunda, que é o sono REM, que é o sono mais profundo da gente, e o idoso ele passa menos tempo nessas fases mais profundas. Então ele tem despertares, ele tem um sono mais maneiro, um sono menor, e isso faz com que a gente possa confundir muitas vezes o que é uma insônia do que é realmente uma quantidade de horas ou um sono diferenciado. Por que eu falo isso? Porque boa parte das vezes as pessoas idosas, elas têm o hábito de dormir mais cedo, porque vem de uma época onde sempre dormiram cedo, a época em que morava em zona rural, não tinha eletricidade, e à medida que o sol se punha, elas já se preparavam para dormir. Época que não tinha internet para ficar com esse entretenimento, até não tinha televisão, telejornais, não tinha outras formas de entretenimento, então elas dormiam muito cedo, e esse hábito muitas vezes permanece até hoje. E ela dormindo cedo, ela vai acordar cedo, dormir 6 horas, 7 horas, mas 6 horas ela vai acordar meia-noite, 1 hora, e isso é um problema visto por eles como um transtorno do sono. Na verdade,
também, a gente tem um transtorno de fase. A gente, nesse caso, precisa reeducar esse sono para que ele vá aumentando aos pouquinhos, até chegar uma hora que ele consiga dormir junto com o restante da família e acorde mais tarde. Então, há diferenças do sono da pessoa jovem e da pessoa idosa. Isso tem que ser entendido para que não seja tida como um problema de sono e seja necessário, às vezes, medicar o paciente e ele durma muito mais do que ele precisa, que dormir demais também é um fator de risco para doenças. Então, a gente tem que dormir uma quantidade de horas, principalmente o paciente idoso, que tem, teoricamente, mais tempo, precisa dormir mais horas. Se dormir mais horas, ele vai ter risco de outras doenças. Importante, Marcos, falar de sono, porque o sono, ele, tanto no adulto jovem como no paciente idoso, ele é imprescindível. Hoje a gente vê cada vez mais a necessidade da gente dormir bem. O sono bom, a gente viu nessa pandemia, que ele está intimamente relacionado com as nossas defesas. As pessoas que têm distúrbios, transtornos do sono, elas têm uma imunidade menor. Quando você perde noites de sono, você fica com as defesas mais vulneráveis, você gripa, você tem uma garganta, alguma coisa que traz uma diarreia, que deixa seu organismo mais fraco. Então o sono está relacionado com a nossa imunidade. Obrigado, Fatinha, estava com saudade desse café. Então, obrigado, Fatinha. O sono ele tem essa importância de deixar a gente com a imunidade em dia. Dormir bem faz parte da imunidade. O sono tem uma relação direta com as doenças cardiovasculares. Não dormir bem, ter transtorno do sono, você tem problemas de pressão, você tem a hipertensão, está relacionada com transtorno do sono, principalmente a apneia do sono. Aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC. O sono está relacionado com humor. A depressão, a ansiedade, elas são causa de transtorno do sono, mas elas também podem ser consequências. Quem não dorme bem, amanhece mal-humorado, e isso a longo prazo vai levar a depressão, vai levar a ansiedade, estresse, e tudo isso a gente já, por algumas vezes, já falamos aqui sobre as consequências dos transtornos no humor. No idoso não é diferente. Dormir bem também faz bem à saúde física no geral, você repara as suas energias, você recupera músculo. Quem faz atividade física, dormir bem faz parte do seu plano de atividades, você recupera músculo no repouso, você melhora a obesidade. O paciente que dorme bem, ele tem menos compulsão por comida, e inúmeros benefícios o sono traz, inclusive prevenir demência. Hoje a gente sabe que uma das formas, um dos remédios, assim, vamos dizer, para prevenir demência é você dormir bem. Então, dormir bem faz muito bem à saúde, mesmo que seja um paciente com demência já. Ele dormir bem, ele vai estar poupando a saúde do seu cuidador. Aquele idoso que não dorme bem, ele estressa a família, ele estressa o cuidador, é um problema, certo? Então a importância do sono na terceira idade, ela perpassa só você relaxar, ela tem importância direta na saúde física, na saúde mental. Pois não. Não, pode ficar à vontade. Alguns transtornos do sono, eles são mais comuns, assim, são importantes a gente falar. A insônia é o mais comum, a dificuldade de você iniciar o sono, a dificuldade ou de você manter esse sono, ou você dorme e acorda antes da hora. Então, você é considerado um paciente que tem insônia se você não consegue ou começar ou manter um sono numa quantidade de horas necessárias para você reparar suas energias. É o mais comum dos transtornos de sono, é o mais comum em todas as faixas etárias, mas no paciente idoso a gente também tem a insônia como mais comum. Tem outros transtornos de sono que são mais comuns na terceira idade. Aqui vale frisar um transtorno do sono chamado síndrome das pernas inquietas, que é aquela inquietação nas pernas, aquela necessidade de movimentar as pernas quando o paciente vai dormir. Isso faz com que ele não consiga dormir enquanto ele não fique movimentando. Isso atrapalha o sono dele.
Esse transtorno a gente chama de síndrome das pernas inquietas. As pessoas confundem muito com aquela inquietação das pernas da ansiedade. Mas é parecido. Só que é à noite e o paciente tem prejuízo no sono. É um transtorno do sono chamado de síndrome das pernas inquietas. Tem os transtornos de parassonias, como pesadelos, pessoas que ficam sonhos muito catastróficos, se atrapalham muito, pessoas que têm transtorno do sono REM, ela se movimenta, ela até grita, conversa com o sono, é outro transtorno do sono. É um transtorno do sono REM muito comum na doença de Parkinson, o transtorno do sono REM. São vívidos, ela conversa como se estivesse acordada. Tem o sonambulismo também, outro transtorno do sono, que também assim, existe no idoso. E a apneia do sono, que é aquela pessoa que... Apneia e hipopneia do sono, aquela pessoa que ronca e tem paradas assim, respiratórias durante o sono. Isso ela vai acordando várias vezes, não consegue dormir bem. São os principais transtornos do sono da pessoa idosa. Insônia, transtorno das pernas, síndrome das pernas inquietas, parassonias como sonambulismo, transtorno do sono REM e a própria apneia do sono. Agora, doutor Belísio, como é que deve ser o sono ideal da pessoa idosa? Existem dicas que você possa dar, por exemplo, para que realmente o sono, eu sei que talvez não seja possível, mas saia totalmente perfeito? O sono ideal é aquele que ela consiga dormir, não demorar a pegar no sono, que ela durma uma quantidade de horas necessárias para que ela acorde disposta e sem ter sonolência durante o dia. É uma quantidade de horas, um sono, o ideal do sono é isso aqui, que você deite, consiga dormir e ao acordar, você acorde disposto no outro dia para as atividades sem querer dormir mais um pouquinho, sem ter aquela falta de vontade de levantar e já sair trabalhando. Esse é o ideal. Para que isso aconteça, Marcos, e principalmente para as pessoas que têm distúrbios do sono em geral, a gente tem algumas medidas que a gente chama higiene do sono. São medidas comportamentais que na maioria das vezes, se bem feitas, se bem trabalhadas, com paciência, ninguém consegue implementar uma mudança de hábito do dia para a noite. A gente tem que ir aos pouquinhos orientando o paciente e mudando aos poucos a rotina dele para que ele durma bem. São medidas de higiene do sono, como por exemplo procurar uma hora para dormir, ele tentar deitar para dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, ser fixo isso. Eu vou tentar me deitar e acordar no mesmo horário. Evitar dormir durante o dia, evitar. Quem tem problema de sono não pode estar dando aquele cochilo do almoço, aquela siesta. Então, evitar dormir durante o dia. Procurar ir para a cama só na hora de dormir, evitar ficar relaxando na cama. Muitas vezes as pessoas vão para a cama assistir televisão, mexer no WhatsApp, telefone celular, celular, vão estudar, e isso não é recomendado. Você tem que desligar, vou dormir. Seu cérebro tem que entender que a cama é um local de dormir. Ele começa a se acostumar, se condicionar a quando deitar, você dormir. O paciente idoso é do mesmo jeito. E essa interpretação influencia no sono? Sim, sem dúvida. O sono ele é regulado por mecanismos centrais, por mecanismos hormonais. Ele é regulado pela percepção do olho, claro, escuro, se seu cérebro está com estímulos ou não. Por isso que a gente não consegue dormir com barulho, com luz acesa, não consegue dormir quando está preocupado. Então, quanto menos estímulos sonoros, visuais, táteis você tiver, e aí entra a questão da temperatura do quarto, né, estímulo tátil. Se tiver um ambiente muito quente ou muito frio, você também não consegue dormir. Tem que ser um ambiente agradável, um ambiente com pouca luz, um ambiente sem zoada, aquela história de dormir ouvindo música, de dormir assistindo TV. Então, tem que ser um lugar para dormir o quarto. A cama tem que ser um lugar para dormir e você tem que fazer todas as outras coisas em outro ambiente. Tem que descansar no outro ambiente, se alimentar no outro ambiente, usar o celular no outro ambiente. Ter um papelzinho é bom. Às vezes você quer uma coisa que você vai fazer no outro dia, você pode anotar aquilo, já descansa seu cérebro para dormir. Então são
evitar comer muito, se alimentar volumosamente, ou evitar dormir com sono, evitar bebidas estimulantes, café, Coca-Cola, chocolate, no período da tarde, noite, para que você não tenha problema. Evitar atividade física no período da noite. Quem tem insônia, não é bom fazer atividade física no período da noite. Então são medidas que você vai colocando aos poucos na sua rotina. Ah, Marcos, doutor, mas eu tento ir para a cama, eu queria dormir tal hora, mas eu não consigo dormir. É importante que você vá para a cama naquele mesmo hora, continue indo. Caso depois de meia hora você não consiga, vir que não vai pegar no sono, você levanta, vai para outro ambiente até o sono chegar. Quando o sono chegar, você vai para a cama e tenta dormir. Isso não é fácil, como eu disse, não é no mesmo dia que você vai conseguir fazer essas mudanças de hábito. Então, higiene do sono é a primeira medida. Na maioria das vezes resolvem os problemas, principalmente de insônia. Os outros problemas eles requerem tratamento medicamentoso, às vezes até com outras estratégias, mas hábitos saudáveis de sono são esses. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor. Minha mãe, ela toma remédio controlado para dormir há mais ou menos 7 anos, desde a morte do marido dela. E ela disse que não consegue dormir sem esses comprimidos, mas chegou um tempo que ela passou uns 15 dias sem um remédio porque faltou no posto. E ela dormia com muita dificuldade, mas ela conseguia dormir. Mas depois disso ela continuou buscando e pegando. Eu queria saber se isso já se tornou um vício, que ela não acredita que consegue dormir sem um remédio, entendeu? Já faz tanto tempo. E Herto Belize? Existem algumas estratégias, Marcos, para a gente diminuir ou mesmo desmamar essa questão da dependência do remédio para dormir. Lembrar que dependência para remédio para dormir, a gente se preocupa muito mais quando o paciente está tomando medicamento que a longo prazo ele possa trazer prejuízo. Por exemplo, aqueles medicamentos de receita azul, tarja preta, né? Esses medicamentos eles causam ao longo do tempo maior risco de quedas, eles causam prejuízo na memória e causam, além disso, a tolerância a doses cada vez maiores para poder dormir e a dependência. Tem a dependência física mesmo, química do remédio, e tem a dependência psicológica. O cérebro se condicionou a, quando dormir, ter que tomar um remédio. Isso é complexo da gente tratar, é preciso investigar por que ela tem essa insônia. Será que ela não tem um transtorno depressivo, ansioso, que faz ela não dormir? Será que tem algum hábito desse que a gente possa melhorar? E aí a gente vai vendo, tentando modificar. O paciente tem que ter a segurança que outro remédio vá garantir esse sono dele, e o outro remédio a gente pode ir desmamando. A gente tem várias formas de desmamar esse medicamento. Lembrando que quando o remédio não faz mal a longo prazo, a gente tem a insônia e não conseguiu melhorar com medidas comportamentais, a gente pode sim manter esse remédio, até porque tem que dormir bem. Agora, com um remédio que não cause prejuízo na memória, um remédio que não aumente o risco de queda. Isso é possível com outras classes. Hoje a gente já tem inúmeras outros medicamentos que a gente pode induzir sono sem os prejuízos dos benzodiazepínicos, remédio de receita azul. A gente tem algumas drogas que funcionam sem causar essa dependência, sem causar ressaca no outro dia, sem induzir queda, sem trazer prejuízo na memória. Então, quando tiver que lançar mão de um tratamento, a gente prefere essas outras medicações, e quando a gente vai tirar, a gente primeiro traz para essas medicações e depois a gente vai induzindo o sono de outras formas. Agora, o que chama a atenção no áudio da nossa ouvinte é que ela disse que a mãe chegou a passar um tempo sem tomar o remédio e dormiu normalmente, né? Dormiu mais ou menos. Mais ou menos, aliás, né? Seria mais essa preocupação. As pessoas colocam na cabeça que se não tomar aquele remédio não vai conseguir dormir? Tem um pouquinho disso, tem um pouco disso. A dependência psicológica tem, mas não é a regra. A regra é que o paciente realmente só dorme com o medicamento. Até porque esses medicamentos a gente não pode suspender de uma hora para outra.
foi até um risco ela ter passado esses 15 dias e não ter desenvolvido uma síndrome de abstinência, né? Que é a falta do medicamento, dá tremor, piora a ansiedade. Então, não pode suspender. Existe sim, mas não é a regra. A regra é o paciente ter a insônia, ele tem que tomar um remédio para dormir e a gente vai tentando desmamar e trazer para outro tipo de medicamento ou deixar ele sem medicamento. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Eu queria saber de Dr. Belísio. Aliás, eu queria dizer que hoje eu sou uma mulher de 57 anos, mas assim, bem jovial ainda. Mas eu tenho insônia desde os meus, antes de 40 anos que eu tenho insônia. Agora não é uma pouca insônia não, é uma insônia terrível. Então, o povo dizia assim, você não vá para o médico para você não tomar remédio para dormir, para não se acostumar. Eu passei uns 5 anos com essa insônia. Agora é uma insônia que eu passava a noite olhando para o teto. Meus olhos seca. E eu não durmo. Então, um tempo desse, em 2012, eu descobri uma fibromialgia. Então, o médico passou vários remédios para mim. Doutor... Aquele outro médico que também fez curso para geriátrica, que é mais... que era mais velho aqui na cidade. Como... Deu para entender a pergunta então aí, né, doutor Belísio? E aí? Bom, tá aberto o microfone? Tá, sim. Bom, medicamento para insônia, a gente tem esse estigma, né? As pessoas não vão para o médico porque você vai ficar dependente do remédio. Então, é preferível ficar dependente da insônia, ficar sem dormir. A gente tem que pesar o que é o benefício e o risco. Vai viver sem dormir, se não consegue, passou tantos anos sem dormir e vai ficar sem dormir. Gente, quando não tem, a gente tenta, veja como eu falei a abordagem, uma insônia, a gente tenta medidas comportamentais, higiene do sono, tenta colocar, quando a gente se depara com a maioria desses pacientes, a gente vê que tem, a gente consegue encontrar o problema antes de passar só o remédio, certo? Então, se fosse assim, vendia, botava na caixa d'água, tá? Todo mundo tem que tomar remédio para dormir, estava no gelado e todo mundo bebia esse remédio para dormir. Bom, mas não é assim. Veja que a paciente tinha um transtorno aliás, tinha uma doença por trás, fibromialgia, que ela está muito relacionada com o sono. Fibromialgia é dor generalizada, associada a um sono não reparador e uma fadiga no outro dia. Então, esse paciente que tinha uma doença, tratou a doença, muito provavelmente vai tratar o sono. Não foi um remédio para sono, foi um remédio para fibromialgia. Bom, então não caiam nessa de deixar a insônia, você ficar dependente de insônia, envelhecendo mais rápido, com altos níveis de cortisol, destruindo seu auto-humor, sua autoestima, aumentando os níveis pressóricos, adoecendo. Sono é saúde. Então, não vá nessa não. Vá para o médico, que eu falei de medidas comportamentais, algumas você já pode começar a instituir aqui, e acabe com esse preconceito de que, não vá para o médico que vai tomar remédio, que vai se acostumar, e vai se acostumar com doença, não vá para o médico porque se ele vir que sua pressão está alta, ele vai passar remédio para a pressão. Aí vai deixar a pressão alta, morrer do infarto? Não, é uma doença, não é todo mundo que tem insônia não. Se você tem uma insônia, você está doente. Então, vamos, aqui o programa tem essa função de educar as pessoas. É um problema, você tem que, lógico, você está preocupado, você teve está com um estresse na sua vida, perdeu uma noite de sono ou outra, tudo bem, mas você tem o conceito de insônia, você perde, não consegue dormir por 6 semanas, por mais de tantos meses, você é considerado um paciente que tem insônia. E, como eu falei, na maioria das vezes a gente consegue tratar, a maioria das vezes, se a higiene do sono for e as medidas comportamentais forem instituídas de forma adequada, o paciente consegue dormir bem. O remédio é o último recurso. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h07.